hoje nós estamos começando a parte da física chamada ótica geométrica, tá? Então, na parte de ótica geométrica, eu vou começar com vocês com os conceitos bem fundamentais de ótica. Tem um vídeo aqui na minha aula que eu não vou passar para vocês, mas depois eu vou pedir para quem tiver interesse ver o vídeo no e-book, né? Eu acho que a maioria já viu o vídeo que eu iria passar na aula, mas eu não posso passar ele nesse Meet, porque depois eu não consigo postar ele por conta dos direitos autorais, tá bom? Então, vai ter um videozinho, na verdade, 2 videozinhos que eu não vou conseguir passar. Eu passo no final da aula, mas aí sem gravar, tá bom? Então, coloquem aí no caderno de vocês a data de hoje, dia 4/10, e estamos começando, portanto, uma parte da física que vai envolver bastante geometria. Então, o uso da régua é fundamental para os exercícios que vocês vão começar a fazer a partir de agora, tá? E a maior parte dos nossos exercícios, eles são resolvidos por semelhança de triângulos. Então, o assunto também é um assunto tranquilo. Então, estou começando como se fosse lá no ensino fundamental. Agora eu não vou conseguir ver o chat, daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha no chat. Eu vou pôr como modo de apresentação de tela, para a gente começar a falar do assunto. Então, nós vamos começar a ótica entendendo primeiro o que vem a ser luz, porque nós analisamos em ótica geométrica o comportamento da luz e alguns fenômenos que a luz mostra para nós que existem em determinadas situações, que poderia ser a reflexão em espelhos planos, reflexão em espelho côncavo, em espelho convexo, refração da luz em dióptros planos, em prismas, em lentes, alguns defeitos de visão. Então, tudo isso tem a ver com a parte de ótica geométrica, tá? Como é que nós físicos entendemos luz? Para nós físicos, existe um princípio chamado de princípio da dualidade da luz. O que vem a ser esse princípio da dualidade da luz? Tem hora que a luz se comporta como partícula e tem algumas situações que a luz se comporta como uma onda, tá? No nosso curso, eu vou entender que luz é uma forma de energia que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Por que existem teorias que falam que luz pode ser matéria e outras falam que luz pode ser energia? Então, primeiro entendendo um pouquinho o que são essas ondas eletromagnéticas. Nós temos 2 tipos de ondas que nós costumamos estudar em ondulatória. Eu não dei ondulatória para vocês, porque eu estou optando aqui por dar ótica geométrica, tá? As ondas que nós chamamos de ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Tem as ondas também que nós chamamos de ondas gravitacionais, tá? As ondas mecânicas, elas são oscilações, perturbações de um meio material. Então, quando eu falo em onda sonora, eu tenho uma perturbação do ar que se propaga. Tá? Quando eu chacoalho uma corda, eu tenho uma propagação de energia que se propaga por essa corda. Então, tudo que existe um meio material para essa energia ser transportada, nós falamos que são casos onde existem ondas do tipo mecânica. As ondas eletromagnéticas, elas são oscilações de 2 tipos de campo. O campo elétrico, que oscila simultaneamente com o campo magnético. Por se tratarem de campos oscilando, a gente sabe que as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Isso é, elas se propagam em qualquer meio, inclusive na ausência de um meio, elas também se propagam, que é o caso do vácuo. No vácuo, nós temos ondas eletromagnéticas se propagando. E, recentemente, descobriu-se as ondas gravitacionais, que são oscilações de campos do tipo gravitacional, já proposto por Einstein aí há um tempo atrás, porém detectadas recentemente. Para nós, então, se explodir uma estrela, a explosão de uma estrela, ela não pode ser ouvida. Por quê? Porque o som é uma onda mecânica. E
como o som não se propaga no vácuo, e entre a estrela e o nosso planeta existe uma região vazia de matéria, eu não vou escutar o som. Porém, eu vou perceber a luz proveniente da explosão, porque essa explosão, ao emitir luz, ela está emitindo ondas eletromagnéticas, e eu sou capaz de perceber essas ondas eletromagnéticas que vão se propagando pelo espaço, tá? Para que eu enxergue um objeto, é necessário algo além da luz. Não basta eu ter as ondas eletromagnéticas. Para eu enxergar um objeto, eu preciso que essas ondas eletromagnéticas atinjam o meu objeto. No caso, o Sol, ele emite ondas eletromagnéticas que estão na frequência de várias cores. E todas juntas compõem a luz branca, tá? Conforme mostra aí na minha figura essas setinhas, estão vendo que tem várias setinhas coloridas, todas se propagando juntinhas, porque todas elas juntas formam a cor branca. Quando essa luz branca, composta de todas as cores, chamada de luz policromática, atinge um objeto, o que vai acontecer? Uma parte dessa luz é absorvida e uma parte dessa luz é refletida. Então, a luz que é refletida, ela é refletida de acordo com a pigmentação do meu objeto. Então, eu tenho um objeto verde. O que esse objeto verde faz? Ele absorve todas as cores, com exceção do verde. Tá? O verde, ele não absorve. Se ele não absorve, essa luz verde, ela volta a se propagar no meio no qual ela estava, tá? E aí eu tenho essas ondas que a gente chama de ondas refletidas. Então, para eu enxergar, eu preciso ter uma fonte de luz, eu preciso ter um objeto e eu preciso também ter um aparelho receptor das ondas eletromagnéticas. No caso, o nosso aparelho receptor é o nosso olho. Tá? O nosso olho, eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, da estrutura dele. Ele é composto por duas lentes, uma chamada córnea, a outra chamada cristalino. A córnea é uma lente fixa. O cristalino, ele é uma lente que está presa a músculos que nós chamamos de músculos ciliares. Então, essa lente pode ser comprimida ou não, mudando aqui a curvatura dela. Nós temos uma região onde existe a íris e a pupila. No fundo do olho, nós temos a retina, o nervo óptico. Na retina tem células chamadas cones e bastonetes, que são responsáveis aí por transformar essa energia luminosa em sinais elétricos que o meu cérebro vai receber através do nervo óptico e interpretar. Então, é necessário para eu enxergar três coisas: fonte de luz, objeto e aparelho receptor. Se eu tiver apenas um objeto e um aparelho receptor e não tiver uma fonte de luz, eu não vou conseguir ver nada. Se eu tiver fonte de luz e objeto e não tiver o aparelho receptor, eu também não enxergo nada. Se eu tiver apenas a fonte de luz e o aparelho receptor, eu também não enxergo nada. Então, eu preciso ter esses três elementos atuando aí na situação. Quando a gente começa a falar em ótica, a primeira coisa que a gente vai começar a falar, portanto, são das fontes de luz. E aí nós vamos ter algumas classificações importantes para essas fontes de luz, tá? Isso vocês já devem ter visto no ensino fundamental, em algum momento, lá na 7ª, 6ª série, a professora de ciências deve ter comentado com vocês. Então, nós vamos classificar as fontes em relação à natureza dela. Nós temos duas classificações em relação à natureza. Ou ela é uma onda, ou ela é uma fonte de luz primária, ou ela é uma fonte de luz secundária. Então, primeiro vamos entender o que é uma fonte de luz primária e uma fonte de luz secundária, a gente dá uma olhadinha depois. Então, para ser uma fonte de luz primária, o corpo precisa produzir essa luz. Isso é, ele precisa emanar luz própria. E aí nós temos algumas situações em que os corpos emitem luz própria. Pode ser por aquecimento, pode ser por atrito, pode ser algumas reações químicas, tá?
E aí, o primeiro exemplo que eu tenho de fonte de luz primária é o Sol, que é uma estrela, né? A estrela mais próxima do nosso planeta. O Sol, através de reações químicas, emite essas ondas eletromagnéticas de várias frequências, inclusive algumas delas, né, está na frequência da luz visível. Uma lâmpada, seja ela incandescente ou fluorescente, desde que ela esteja acesa, ela é uma fonte de luz primária. Ela está emitindo ondas eletromagnéticas na frequência aí da luz visível. Aqui eu tenho uma figura de um vagalume. Um vagalume, ele pode ser uma fonte de luz primária, desde que ele tenha uma descarga elétrica em uma determinada partezinha aqui do corpo dele, que é na cauda, no bumbumzinho dele, que emite também luz própria. E uma vela, quando acesa, também é uma fonte de luz primária. Então, tudo aquilo que é capaz de emitir luz sozinho, por natureza dele mesmo, luz própria, nós vamos chamar de fontes primárias. Tudo aquilo que não é capaz de emitir luz própria, nós chamamos de fontes de luz secundárias, tá? Então, tudo aquilo que vai refletir a luz. Então, por mais que as pessoas podem falar, aquela pessoa é uma luz, ela é iluminada. O que significa uma pessoa iluminada? É aquela que não tem a luz própria, ela está refletindo luz de um ambiente. Tá? Uma cadeira é uma fonte de luz secundária. Ela não tem luz própria, ela é iluminada por uma fonte de luz primária. Uma árvore é uma fonte de luz secundária, não tem luz própria. E um gato, do nosso dia a dia, esses gatinhos aí que nós temos em casa, também são fontes de luz secundária. Eu sou uma fonte de luz secundária, vocês são fontes de luz secundária, né? Isso é, se tirar do ambiente a fonte de luz primária, isso é, se eu não tiver uma fonte de luz emitindo luz, ninguém vai me ver. Por mais que possa ter aí os olhos funcionando perfeitamente, o aparelho receptor funcionando perfeitamente, a pessoa não é capaz de me ver. Eu não sei se esse vídeo eu vou conseguir mostrar para vocês. Eu vou mostrar, mas eu espero que depois o YouTube não tire ele aqui da minha aula, tá? Ele se chama Animais Transgênicos. Ele é uma reportagem de um jornal. Vamos ver se eu consigo passar ele aqui para vocês. Preste atenção no vídeo. Primeiro foram as fotos, agora as imagens. Os gatinhos clonados que brilham sob luz ultravioleta continuam a intrigar o mundo. Desde o começo da semana, o especialista em genética sul-coreano Kwon Il-keun defende a importância do feito. Ele pegou amostras da pele de uma gata angorá e, usando um vírus, modificou os genes que dão cor à pelagem, introduzindo a proteína fluorescente vermelha. Em seguida, essas amostras foram usadas para fertilizar os óvulos. O resultado, os gatinhos brilham no escuro após alguns segundos de exposição à luz ultravioleta. Esse tipo de clonagem com células externas nunca havia sido feita em gatos. Além disso, a mesma técnica utilizada para introduzir a proteína fluorescente pode ser usada para modificar genes e evitar doenças que afetam os seres humanos. O geneticista ressalta que os gatos brilhantes foram gerados apenas para pesquisa. E neste momento não há possibilidade de animais fluorescentes serem vendidos nos pet shops. Deixa eu parar aqui o videozinho, eu vou diminuir um pouquinho a tela. Então, o que a gente tem nesse vídeo de interessante para nós? Agora que eu vi o chat, tá, Daniel? Quem é daltônico, ele não é que ele vê outra frequência de luz, tá, Daniel? O problema do daltonismo, ele está relacionado com a quantidade de células chamadas cones e bastonetes que você tem na retina do seu olho, tá? Então, o que nós sabemos em relação ao daltonismo é falta de cones
na estrutura da retina, tá bom? Mas depois, quando eu for falar de olho humano, que eu vou falar de miopia, hipermetropia, astigmatismo, aí eu falo um pouquinho melhor do daltonismo, tá? Voltar nas fontes secundárias? Volto sim, Murilo. Deixa eu só terminar um pouquinho essa matéria aqui dos gatos transgênicos, né? Então, nesse vídeo, a gente pode observar que os gatos foram modificados geneticamente, né? Através de introdução de células de um vírus, né? Nos genes do gato, e aí esse gatinho, quando exposto à luz, a um determinado tipo de luz, ele passa a brilhar no escuro. Tá? Por que são feitos esses estudos, né? Porque as pessoas querem comercializar gatos brilhantes? Com certeza não, tá? A ideia não é comercializar. Isso aí é para estudos e avanços da medicina. Existe até uma parte da medicina chamada física médica, né? Onde a gente aplica alguns conceitos de física na área da medicina e desenvolve também tecnologia capaz de auxiliar a percepção de doenças, de sintomas e assim por diante. Então, a ideia aqui não é comercializar gatinho colorido, na verdade, existem outros animais também que brilham no escuro, tá? Eu não vejo vantagem nenhuma em comercializar gatos que brilham no escuro, e eu acho, na minha opinião, aqui de professora, seria um avanço se a ciência conseguisse modificar geneticamente os pernilongos para fazer os pernilongos brilharem no escuro, gente. Minha casa tem tanto pernilongo hoje que vocês não fazem ideia. A qualquer hora você é arrastada aqui pelos pernilongos. E quando a gente apaga a luz, a gente só ouve zumbido. Pelo menos de noite, com aquelas raquetezinhas assim, a gente ia conseguir matar todos. Meu quarto ia ficar iluminado, eu ia até economizar energia elétrica de tanto pernilongo que tem aqui em casa, né? Nossa, eu ia apagar a luz e ia continuar com o quarto iluminado, Efraim. Vocês terem uma ideia, aqui o bicho pega em relação ao pernilongo, mas seria tão bom se a gente conseguisse pernilongos modificados geneticamente que brilhassem no escuro. Eu agradeceria muito essa situação, né? Mas enquanto os pernilongos não brilham no escuro, a gente compra aquela raquetezinha e fica aqui treinando matar pernilongos com aquela raquete. Tá? Tô voltando no slide que me pediram aqui, que era o slide das fontes secundárias, tá? Então, as fontes primárias são aquelas fontes que emitem luz própria, e as fontes de luz secundária são aquelas fontes de luz que não emitem luz própria. Embora eu tenha a figura de um gato aí nas minhas fontes de luz secundária, né, o que acontece nessa situação é que a gente sabe que agora tem gatos que são fontes de luz primária. Isso é, eles emitem luz no escuro, gatos modificados geneticamente, tá bom? Outros animais que também já foram modificados geneticamente, o gato não foi o único, os ratos, alguns ratos também já foram modificados geneticamente, então também brilham no escuro. Alguns porcos também já foram testados, né, com essa modificação genética, então tem porquinhos que brilham no escuro. Então, essa história dos animais brilharem já não é uma coisa tão recente assim. É que às vezes a gente não fica sabendo dessas notícias. Eu vou pular um videozinho aqui que eu gosto bastante, que na aula presencial normalmente eu passo, mas aqui eu não vou poder passar, que esse aqui com certeza vão tirar a minha aula. Ele é um trechinho do filme Procurando Nemo, tá? No trechinho do filme Procurando Nemo, o que a gente vê numa determinada situação, né? Os peixinhos estão nadando, opa, minha figura não está inteira, eles estão nadando numa situação totalmente escura, e a Dolly grita, opa, acho que algo me pegou, né? E o pai do Nemo responde, sou eu. E aí, logo em seguida, ela fala, é a minha consciência, né? E é um diálogo até bem interessante que tem no filme. E em seguida aparece um peixe com uma lâmpadazinha ali na frente. Quer dizer, nós temos peixes também que brilham no escuro, peixes que produzem descargas elétricas,
outros animais que vivem no fundo do oceano, que produzem descargas elétricas e são capazes de emitir luz própria. Então, temos peixes, temos algas, temos... Aqui embaixo não dá para ver, minha figura ficou cortada. Depois eu preciso voltar e acertar esse slide, tá? Nós ainda não somos seres humanos que brilham no escuro, mas quem sabe no futuro não muito distante, né? Nós vamos ser modificados aí geneticamente e vamos passar a brilhar também no escuro, como esses bichinhos. Mesmo que eles dependam da luz ultravioleta, ele vira primário? Sim, ele vira primário, sim, tá? Se você pensar, por exemplo, não sei como é na sua casa, Efraim, mas na minha casa eu tenho alguns interruptores de luz que eles estão recebendo energia elétrica o dia inteiro, né? Eles estão recebendo ondas eletromagnéticas o dia inteiro. Ondas eletromagnéticas do sol, ondas eletromagnéticas das lâmpadas, quando elas estão ligadas. E aí, quando eu apago a luz, os meus interruptores, eles ficam brilhando ainda no escuro, a partezinha de apertar o botão. Dá uma olhadinha assim na sua casa, Efraim, também não acontece isso, tá? Então, nessas situações, esses corpos, como eles estão recebendo energia elétrica o tempo todo, nós temos alguns elétrons dos seus átomos mudando de camada de valência, né? Então, eles passam a estar numa camada de valência que não é a que pertence a eles. Quando eles deixam de receber estímulo, energia elétrica, o que acontece com esses elétrons? Eles tendem a voltar à camada de origem deles. E quando eles vão voltar para a camada de origem deles, toda vez que um elétron muda de uma camada de valência para outra, ele emite um fóton, né? E um fóton nada mais é do que um pacotinho de luz oscilando aí no espaço, uma pequena partícula que oscila no espaço, tá? Que é o caso aí de algumas interpretações de que isso é luz, pacotinho de energia oscilando no espaço, tá bom? Então, nós temos aí o interruptor que brilha no escuro, mas ele precisa ficar exposto à luz, à energia solar. Tem algumas camisetas que vêm com umas estampas, que são feitas com umas tintas, que também acontece isso, né? Você deixa iluminada por um tempo no sol, ou você deixa ela iluminada com luz artificial, e em seguida, quando você apaga a luz, ela também passa a brilhar no escuro. Aqueles canudinhos que dão em festa, que você quebra ele, que parece que eles dão um estalinho, aquilo é por reação química, que ele emite energia luminosa, tá? Então, nós temos aí várias coisas no nosso dia a dia que estão emitindo luz. Cândida? Ei, Daniel, como assim beber cândida, Daniel? Pelo amor de Deus, Daniel. Era só que faltava, ó. Você fala isso não, de repente o povo vai sair tomando cândida aí, ó. Eu não me responsabilizo por isso não, tá? Ai, se você falasse, olha, tem um tipo de cachaça que você toma e depois você começa a brilhar, eu não duvido, né? Porque depois de certas cachaças o povo fica tão bêbado que começa a ver tudo brilhando mesmo. Ai. Tem uns filmes aí que eu vou te falar, eu vou até, tem um que eu não vou conseguir mostrar, mas eu vou comentar com vocês, tá? Então, olha, nós já sabemos classificar fontes de luz em relação à natureza, como primário e secundário, tá? Ultimamente, essas coisas vêm mudando de classificação devido aí à tecnologia. Nós vamos classificar também as fontes em relação ao tamanho delas. E aí nós vamos ter dois tipos de classificação. As fontes, elas vão poder ser pontiformes ou extensas. Para ser uma fonte de luz pontiforme ou extensa, eu preciso saber quem é o meu referencial. Isso é, quem é que está observando a fonte de luz. Por exemplo, eu tenho uma lâmpada aqui na minha sala. Eu estou próxima dessa lâmpada. Eu consigo ver as dimensões da lâmpada. Isso é, eu vejo que essa lâmpada ela tem uma determinada altura, ela tem uma determinada largura, ela tem uma determinada espessura. Então, se eu consigo observar as dimensões,
consigo medir as dimensões, nós chamamos essa fonte de luz extensa. Tá? Agora, se eu me afasto dessa lâmpada, à medida que eu vou me afastando dela, eu vou percebendo as dimensões dela cada vez menor. Até que eu chego a ficar bem longe dessa lâmpada e eu não observo mais a dimensão dela. Ela é, para mim, um pequeno ponto luminoso. Quando a minha fonte de luz não tem dimensão, ela é um pequeno ponto, nós classificamos ela com o nome de pontiforme, da forma de um ponto. Então, se tem dimensão, é extensa. Se não tem dimensão, é pontiforme. Então, nós já sabemos classificar as fontes de luz em relação à natureza delas, como primária e secundária, e também sabemos classificar em relação ao tamanho. Ou ela é extensa, ou ela é pontiforme. Eu vou para um slide agora, que eu gosto dele bastante. Eu pensei até em fazer uma questão, uma época aí, para o vestibulinho. Não sei se vocês já ouviram essa música aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr a música para tocar para vocês. Você é luz, a estrela manhã do sol. Você nunca me amou. Quando a boca me beija na boca, me queima no chão. Arrasta você nunca me amou. Quando tão louca me beija na boca, me queima no chão. Conhecem essa música do poeta Vando? Acho que todo mundo já ouviu essa música uma vez na vida, né? Então, o poeta Vando, ele diz o seguinte, olha que frase bonita do Vando. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é assim e nunca o meu não. E quando tão louca, me beija na boca e me ama no chão. Então, tá aí um trechinho da música Fogo e Paixão do Vando, onde eu destaquei algumas palavrinhas para ver se vocês conseguem classificar elas para mim aí no chat. Que classificação que a gente vai fazer em relação às fontes de luz, em relação à natureza e em relação ao tamanho. Eu já vou falar o que significa isso. Já vou falar para vocês. Já chego nesse trecho. Você é sim, nunca meu não, quando tá louca, me beijando. Meu iaiá, meu ioiô. O que ele quer dizer com meu iaiá, meu ioiô, né? Eu não sou muito entendida de Vando, não, tá? Mas essa musiquinha aí, como eu pensei até em elaborar uma questãozinha um dia para um vestibular, eu comecei a dar uma olhadinha no significado dessas coisas todas. Então, vamos começar aqui, ó, pela classificação de você. O que Vando... Como é que seria a classificação aí, não pensando no Vando, desse você como fonte de luz primária ou secundária? O Murilo já disse aí, ó, uma fonte de luz secundária. Extensa ou pontiforme, Murilo? Em relação ao tamanho, provavelmente extensa, né? Vamos pensar aqui num referencial que está na Terra, esse você está próximo, tá bom? Então, você, na música do Vando, nós classificaríamos como uma fonte de natureza secundária e também extensa. Esse raio, será que é esse raio que o Vando está falando? Será que vocês fazem uma ideia do que é esse raio? Uma fonte de luz primária? Sim, é uma fonte de luz primária, Murilo.
Daniel, né? E também é extensa, Murilo. Então, ele está pensando aqui, ó, nos raios de chuva, né? Então, ele está tentando falar de todas as maneiras que essa pessoa é uma pessoa iluminada, tá? Ele comparou ela com luz, como as ondas eletromagnéticas, né? Uma pessoa iluminada, como um raio, uma fonte de luz primária e também extensa, quando eu penso nos raios em dias de chuva, né? Relâmpagos, né? A gente usa esse nome também, relâmpagos, tá, tchau, para essas situações. Estrela. Como é que a gente classificaria essa palavra estrela? Classificação dela. Primária, ok, Murilo? Primária. Ele está pensando, não no Sol, tá? Porque depois ele vai citar o Sol aqui, ó. Ele ignorou o fato do Sol ser uma estrela. Então, ele está pensando nas estrelas que estão mais distantes, né? Então, ela é uma fonte de luz primária e ela também é uma fonte de luz pontiforme. São pontinhos que a gente vê no céu. Luar. Na verdade, nós vamos nos referir à Lua. A Lua. Como é que eu classificaria a Lua? Secundária. Muito bem. Secundária. E também extensa. A Lua, ela não é uma fonte de luz primária, porque a Lua não tem luz própria, né? A Lua, ela reflete a luz do Sol. Ela também não é um pontão, né? A luz é um pontão lá no céu. Não. Se tem dimensão, é extenso. Para ser pontiforme, tem que ser uma coisa totalmente sem dimensão. Pontinhos brilhantes, tá? Não posso falar, olha, a Lua é pontiforme porque ela é um pontão que está lá no céu, né? A do Luan Santana é primária. Não é do Luan Santana, tem aquela cantora sertaneja lá, que fala que a Lua... Ai, eu não lembro a música lá, mas eu sei que tem um erro físico terrível ali na música, né? Sol. Como é que a gente classifica Sol? Isso, Paula Fernandes, isso mesmo. Como é que a gente classificaria Sol? Primária, ok, o Sol é uma estrela, primária. E também é extensa, muito bem, Vicky. Extensa. Exatamente por quê? Porque o Sol tem dimensão para nós. Ele é uma estrela próxima à Terra. Então, ele vai ter uma dimensão. Tudo que tem dimensão é extenso. O Sol também não é um pontão. A palavra iaiá, ioiô, ela não está grifada aqui, mas isso aqui são termos que se usa em determinada região do Nordeste. Quando uma pessoa ela é muito querida nessa determinada região, elas se tratam de maneiras carinhosas, como iaiá e ioiô. É uma abreviação de duas palavras antigas, que são provenientes, na verdade, de minha sinhá e meu sinhô. Sinhá virou iaiá e sinhô virou ioiô, né? Então, quando ele usa esse termo iaiá e ioiô, ele está se referindo a pessoas muito queridas, né? Maneira carinhosa de se tratar, né? E aí é como se ele estivesse falando que ela é a iaiá e ele é o ioiô pertencente a ela, né? Ou então alguma coisa do tipo, que fica indo e voltando em relação ao sentimento dele. Você é um sim, você nunca é o meu não, e aí quando você tá maluquinha, você me beija na boca e faz amor comigo no chão. É isso que ele fez aí para rimar com a música, tá? Em relação a esse assunto, para encerrar aqui a aula, tenho duas questõezinhas de vestibular. A primeira questão é uma questão do ITA, a que está aqui do lado esquerdo, e a segunda questão é uma questão da FUVEST, a que está do lado direito. Então, como o ITA e a FUVEST fazem perguntas sobre esse assunto que eu acabei de falar com vocês, tá? Inclusive, essa pergunta da FUVEST, ela é antiga também, ela estava na minha prova de vestibular, quando eu prestei vestibular da FUVEST, então ela é bem antiga mesmo.
E a do Ita está ultrapassada até. Então, não era gato modificado ainda na época, não. É questão antiga, tá, Daniel? Então, pergunta do Ita. Qual dos objetos seguintes seria visível numa sala perfeitamente escurecida? Um espelho? Qualquer superfície clara? Um fio aquecido ao rubro? Uma lâmpada desligada? Ou um gato preto? O que vocês diriam sobre essa questão? O Daniel acha que é a B, Efraim Murilo a C. Mais opiniões sobre essa questão do Ita? Alguma outra sugestão de qual seria a alternativa? Num chute aí. Clara de cor clara ou clara de luminosidade? Esse clara aí, ele pertence à superfície, à pigmentação, tá? Então, é como se fosse uma superfície com uma pigmentação que puxa aí para um branco, para um amarelado, tá? Uma superfície tipo branca. Um espelho não dá para ver num quarto escuro. Vamos encarar um quarto escuro. Ninguém vê um espelho num quarto escuro. Se estiver num quarto escuro com paredes brancas, você também não vê essas paredes, tá? Para você enxergar a cor de uma parede, você precisa ter luminosidade lá dentro. Vou pular a C, que vocês disseram que é a C. Uma lâmpada desligada, eu também não vejo. Um gato preto, também não vejo. Tá? Embora algumas pessoas digam que a gente vê o olho do gato no escuro. Não vê olho de gato coisa nenhuma no escuro, tá? O olho não é uma fonte de luz primária. A gente só consegue ver o filetinho do olho do gato se tiver alguma luzinha entrando ali. Um fio aquecido ao rubro. Isso sim eu consigo ver. Um fio aquecido, ele é capaz de emitir uma luz avermelhada ao rubro, significa na cor vermelha. Quando você pega um filamento de tungstênio, por exemplo, e liga esse filamento a uma DDP, uma diferença de potencial, você vai ter uma corrente elétrica passando nesse filamento. Essa corrente elétrica são cargas elétricas em movimento, tá? Que passam a ter atrito com as cargas elétricas do meu resistor. E esse atrito gera um aquecimento. Se eu passar poucas cargas elétricas, esse aquecimento vai fazer com que esse fio pareça um pedaço de carvão em brasa, ele fica avermelhado, e isso já está me indicando que ele está emitindo uma determinada luz numa frequência baixa. Se eu aumentar a corrente elétrica, eu modifico a cor da iluminação desse filamento, só que se eu aumentar demais, esse filamento se rompe e eu queimo aí o resistor, ok? Agora, a questão da FUVEST. Então, a alternativa certa aqui do Ita era a C. FUVEST. Admita que o Sol subitamente morresse. Morreu o Sol. Ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. 24 horas após esse evento, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veria. Então, suponha, morreu o Sol. Sobrou você na Terra. Olhou para o céu sem nuvens. O que você viu? A Lua e as estrelas? Somente a Lua? Somente as estrelas? Uma completa escuridão? Ou somente os planetas do sistema solar? Então, pensando nas alternativas. O Sol morreu. Então, se o Sol morreu, eu não vejo a Lua, porque a Lua reflete a luz do Sol. Então, a A e a B automaticamente estão fora. Eu vejo as estrelas? Sim. Embora o Sol seja uma estrela, ele é apenas uma das estrelas. Tenho várias outras ali emitindo luz. Se eu tenho várias outras emitindo luz, então eu não vou ver uma escuridão total. Tá? Planeta não tem luz própria. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Ok? Com isso, eu encerro a aula de hoje. Na próxima aula, eu vou continuar falando desse assunto, e aí eu vou falar um pouquinho dos meios de propagação da luz. Meios transparentes, translúcidos e opacos. Estou interrompendo aqui a nossa gravação, vou interromper o